A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você, com toda a tua família. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E neste primeiro trimestre de 2023, o tema principal desse período, é Aviva a Tua Obra. O subtema do trimestre, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, esta é a lição deste trimestre, este é o tema do trimestre. Primeiro trimestre de 2023 da Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus e outras igrejas que também adotam este material. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, lá do Rio Grande do Norte. É um tema muito importante, serão 13 lições, todas elas com uma mensagem sobre o avivamento, principalmente nesses últimos dias da igreja, aqui na Terra, esse período que precisamos demais de estarmos com a chama pentecostal, a chama da evangelização, das missões, a chama do amor de Deus para espalhar. Precisamos estar com essa chama do ânimo de congregar e fazer a vontade do Senhor. E a primeira lição, para 1º de janeiro de 2023, traz o tema, o assunto, o avivamento espiritual. E diz assim o nosso textuário: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Diz-nos assim a verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, aqui nesta verdade prática já temos uma boa dica de como preservar, manter ou buscar de novo o avivamento espiritual. O texto bíblico básico desta lição, que é o que se usa na sala de aula em cada classe, está em 2 Crônicas 7, 12 a 15 e também no livro do profeta Ageu 2, 5 até o 9. Diz assim o texto: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu 2, 5 a 9. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra-chave para esta lição é exatamente avivamento. Então, fixe essa palavra aí, avivamento. A introdução diz: neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios
atuais. Uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais, e não são poucos, são muitíssimos. E uma igreja avivada consegue triunfar. Uma igreja morna, desanimada, fraca, sem vida, ressequida, não faz a diferença. E a igreja está no mundo para ser diferente e fazer a diferença. Nosso primeiro tópico: o que é avivamento espiritual? Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Olha só, estamos falando do avivamento espiritual no meio do povo de Deus, na igreja, e isso só é possível com uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, até mesmo de uma nação. Às vezes a gente faz um congresso, traz um pregador e às vezes se diz assim: ei, o pregador que vai pregar é um pregador avivalista. Se fala que ele é avivalista pelo seu estilo de pregar, a sua forma de pregar, ou as mensagens que ele prega, a temática que gosta de trabalhar. Mas pregador nenhum aviva a igreja. Porque avivamento não é aquele momento da euforia, da alegria que a gente sente num culto, da animação, entendeu? Que as emoções fluem e a gente se empolga e até dá glória a Deus, aleluia, levanta as mãos, a gente chora. Isso são demonstrações das nossas emoções, dos nossos sentimentos que estão sendo extravasados, mas não necessariamente significa que isto seja um avivamento real, um avivamento verdadeiro. Porque o avivamento verdadeiro permanece depois do culto, permanece depois do congresso, permanece depois da festa, porque o avivamento é contínuo na vida de um crente avivado. E um crente avivado, 2 crentes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um tanto de crente avivado juntos num culto, aí é uma fogueira santa que acontece. Agora, se houver toda aquela empolgação, todo aquele choro, toda aquela alegria e lágrimas e tudo mais, e depois a pessoa vai embora, termina o congresso, no decorrer da semana, seu comportamento não é de quem é crente, seu palavreado não é de quem nasceu de novo, seu jeito de comprar e vender e tratar as pessoas não demonstra o amor de Deus, não se parece com Jesus em nada. Então não é um avivamento, não viveu um avivamento, viveu apenas uma euforia. Viveu apenas uma euforia. Porque quanto mais avivado a gente é, a tendência é que mais parecido com Jesus a gente seja, que mais longe do pecado a gente fique. Não adianta estar na casa de Deus, saltando, pulando, e no dia seguinte, com maus comportamentos por onde anda. Quem é avivado o tempo todo. Não é avivado apenas em cultos e festas e congressos. Por isso, o avivamento, em primeiro lugar, é uma intervenção de Deus. E essa intervenção de Deus acontece se cada um de nós, se você e eu, tomarmos nossa atitude diante do Senhor, em se humilhar e buscar a sua face, se arrepender dos maus caminhos, para que Deus venha e traga o avivamento espiritual que faça-se necessário na vida de cada um, tá? Muito bem. E quando o crente é avivado, quando o povo é avivado, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Qual é a pré-condição para se ter um avivamento? O Senhor mesmo diz: olha, quando não houver chuva, Deus diz para Salomão, se eu cerrar os céus, ordenar gafanhoto, enviar peste, tal. Aí Deus vai e coloca aqui qual é o remédio, qual é a receita que Deus passou. Está toda essa situação, está tudo ruim, o trabalho não anda, a igreja não cresce, os departamentos não desenvolvem, o povo fica aquela crençazinha medíocre. O que está faltando? Está faltando a intervenção divina? Tá. E Deus está pronto para intervir em qualquer situação. Mas e da nossa parte? O que está faltando? Falta alguma coisa? Falta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, né? Sou povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Então, se esse povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor,
se converter dos maus caminhos, aí Deus ouve do céu e dá a resposta e o milagre acontece, a bênção acontece, a resposta da oração e tudo mais que a gente precisa para vencer neste mundo enquanto igreja. Mas está aqui o segredo: humilhar-se diante de Deus. Davi, quando pecou naquela atitude com Betseba, ainda fez com que o marido dela morresse, ficou caladinho com o seu pecado e não houve ninguém que tivesse coragem de confrontar o rei, mesmo quem ficou sabendo da história. Um ano depois, aproximadamente, vai um profeta, Natã. Não confunda com o Natã, filho de Davi. Profeta Natã. Foi lá, contou uma história para ele, sobre um vizinho rico e um vizinho pobre. O pobre só tinha uma ovelha, o rico tinha muitas. Mas o ricão pegou a única ovelhazinha do pobre e fez um jantar, um almoço para um visitante. E a família pobre ficou simplesmente chorando, o pai e as crianças, porque não tinham como ir contra aquele homem rico. Viam que não tinham condições. Então Davi ouve essa história contada por Natã e ele dá logo uma sentença: digo que digno de morte é esse homem. Aí Natã diz: pois és tu esse homem. E ele entendeu que a ovelhinha era Betseba e que o homem mau, o vizinho mau era o próprio Davi. Ele entendeu que era ele. Entendeu logo a história e aí caiu no pranto, no choro, na humilhação diante de Deus. Escreve o Salmo 51. E nesse Salmo 51, ele pede a Deus: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E quando chega no versículo 17, ele diz: a um coração contrito e humilhado na tua presença, tu não desprezarás. Então Davi já sabia que Deus não desprezaria aquele que vem em contrição, em quebrantamento perante Deus. E quebrantamento não é algo de Deus para mim, para o homem. Quebrantamento é algo do homem para com Deus. Não tem esse negócio de eu ficar orando, dizendo: Deus me quebranta, Senhor me quebranta. Não, Senhor. O papel de Deus é sarar a terra, é mandar chuva, é abençoar, é fazer o milagre. E o quebrantamento é meu papel. É eu que tenho que me quebrantar, que me humilhar na presença do Senhor, me converter dos meus maus caminhos. Chorar na presença de Deus, com sinceridade, com um verdadeiro arrependimento, pelos erros praticados, para que Deus mande um avivamento. Mandar avivamento é coisa de Deus, quebrantamento é coisa do homem. Mas agora tem gente até dizendo: oh, Deus quebranta, me quebranta, me quebranta. Mas que fundamento tem isso? Deus vai ter que me quebrantar, aí depois que Deus me quebrantar, que eu tiver quebrantado, aí Ele me abençoa. E eu vou fazer o que nessa vida? Não faço nada? Ninguém faz nada? Tudo Deus tem que fazer, até o quebrantamento é Deus que tem que fazer na minha vida? Que conversa é essa? Então, se o meu povo se humilhar, isso é quebrantamento. Se humilhe, se converta e ore e busque a face do Senhor. Essa é a parte do homem. E para um coração quebrantado e contrito e humilhado, aí o Senhor Deus não despreza, como diz Salmo 51 e 17. Tá? Então, a ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Porque ninguém mais quer se quebrantar, quer se humilhar, quer se arrepender dos seus maus, que não quer. E mesmo assim quer ser avivado. Não é dessa forma que funciona. Tem que ter uma conversão sincera. Outra coisa. O profeta Ageu fala aqui sobre a reconstrução do templo. E alguns estavam desanimados porque estavam usando material de segunda, por assim dizer, material de reaproveitamento do templo antigo, e não era uma coisa tão linda e tão perfeita como no templo de Salomão. Estavam reconstruindo o templo que foi destruído há muitos anos atrás. E o templo não estava ficando com aquela beleza que o outro tinha. O outro templo tinha salas forradas de cedro e o cedro revestido de ouro. Então por fora se via que era de pedra, mas ao entrar não se percebia as pedras, estavam cobertas de cedro e o cedro por ouro. Nesse templo agora não tinha nada disso. Não tinha paredes revestidas de cedro e nem cedro coberto com ouro. Não era tinta, ouro, não tinha. Não tinha aquele resplendor, aquela pujança toda. E alguns talvez olhassem com um olhar assim de desprezo.
Mas o Senhor vai e diz: ei, a glória desta última casa, não é da segunda casa, tá? Corrija aí. Não é a glória da segunda casa. O Senhor diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Se observarmos até hoje, aquela foi a última casa. Foi reformada por Herodes. Tudo bem, foi reformada, mas não foi feito outra. E depois, no ano 70, depois da revolução dos Zelotes e dos judeus contra Roma, você sabe, houve toda aquela perseguição, aquela destruição. O templo foi colocado abaixo, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus disse. E se cumpriu aquela palavra: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. De lá para cá nunca mais foi construído outro. Já tem aí em torno de 2000 anos. Sendo assim, essa palavra continua valendo. Aquela foi a última casa. Mas por que a glória foi maior do que a da primeira? Se na primeira a glória de Deus entrou na casa, a Shekinah, que é uma nuvem escura que esconde a glória de Deus, entrou para esconder a glória, e todo mundo soube que a glória de Deus tinha entrado, porque ficou tão escuro lá dentro, embora lá fora tivesse claro. Lá fora todo mundo estava vendo a luz do sol, lá dentro estava escuro. Por que sabiam que a glória de Deus entrou naquela casa que Salomão dedicou? Porque a Shekinah, a nuvem escura que escondia a glória de Deus, entrou no templo. Então, se entrou, a glória estava lá, porque a Shekinah estava escondendo. E os sacerdotes não podiam mais ministrar, porque ficou tudo escuro. Parou o cerimonial, parou o culto. Ficaram em pé, esperando, mas com corações gratos, porque sabiam que a glória de Deus estava ali. Depois Ezequiel viu a glória de Deus se arrancar por causa do pecado e a rebeldia do povo. E pronto, aquele templo foi destruído no tempo de Jesus, logo depois de Jesus, lá por volta do ano 70, e nunca mais foi feito outro. Porém, foi naquele templo que Jesus foi consagrado. Naquele templo Jesus entrou, lá dentro ele pregou. Ele esteve lá dentro. O Emanuel, o Deus conosco, não esteve na tenda da congregação que Moisés fez. Não esteve no templo que Salomão fez. Mas o Senhor Deus em pessoa, na forma de seu Filho Jesus Cristo, esteve naquele templo. Nenhum outro templo teve o privilégio de Jesus ter estado lá dentro dele. Então, pela presença de Jesus, a glória daquele último templo foi maior do que o primeiro, que era bonito e lindo, bem acabado, do templo de Salomão. Cogita-se que haverá um terceiro templo no período tribulacional, que será construído talvez pelo anticristo. Cogita-se, não podemos afirmar. Sabemos que no milênio, depois da grande tribulação, sim, haverá um outro templo. Então, se houver um templo construído no período tribulacional, mas até lá, até que chegue esse período aí, o último templo, pela palavra de Deus, foi aquele feito no tempo de Ageu, no tempo de Zorobabel, no tempo de Esdras, depois do cativeiro babilônico. Então a glória do último templo foi maior do que o da primeira, do que o do primeiro templo, certo? Muito bem, mas um avivamento verdadeiro hoje se faz através de vidas, de pessoas avivadas, porque hoje, como Deus não habita mais em um templo feito por mão de homens, ele habita na vida de pessoas salvas que já nasceram de novo. Ele habita naquele que já nasceu de novo, que é templo e morada do Espírito Santo. Mas Deus não vai habitar em qualquer templo. Ele precisa habitar num templo santo, no limpo, purificado, que se afasta do pecado, que vive uma vida que honre o nome do Senhor. Aí Deus habita nesse crente. Aí tendo 1, 2, 3, 4 ou 5 reunidos em nome do Senhor, pessoas assim que Deus habita, todo culto é avivado. Seja na igrejinha lá do sertão, seja na grande igreja de uma capital. Tanto no sertão como na capital. Crentes avivados. A presença de Deus é certa, porque eles já saem de casa com a presença de Deus. Eles não vão lá no templo para ver que Deus está lá e sentir a presença de Deus no templo. Já sai de casa com Deus presente nas suas vidas, porque hoje Deus habita nesse templo que ele mesmo fez com suas mãos, o homem. Agora, falando da coletividade, enquanto igreja local, congregação local, numa cidade, no bairro, num povoado, toda vez que a igreja entra num projeto de construção, há um avivamento. Houve um avivamento no tempo de Salomão, e esse avivamento foi tão grande que refletiu nas finanças do país e das pessoas.
no tempo de Ageu, de Esdras, depois do cativeiro babilônico, que voltam e vão reconstruir o templo, Deus diz, olha, por que vocês ficam se perguntando porque a situação não está boa? Por que está tudo ruim? Sabe por que está tudo ruim? Que a casa de vocês estão fazendo a melhor casa para vocês morarem. Enquanto isso, a minha casa está lá, jogada, a construção parada, trabalho de qualquer jeito, ninguém se importa mais, não tem contribuições. Enquanto vocês estão na casa de vocês com o melhor acabamento, a minha casa está lá. Cuide da minha casa. Vão refazer a minha casa. Vão terminar o trabalho. E vocês vão ver se não haverá bênção no país. E aí, quando o povo voltou a tomar conta para fazer o templo, como Deus pediu, houve uma mudança no país, uma mudança financeira, houve uma mudança no ânimo das pessoas, na sua forma de expressar sua religiosidade diante de Deus, entendeu? Na comunhão uns com os outros, melhorou tudo lá na nação. E hoje não é diferente. Toda vez que uma igreja local entra num projeto de construção de um templo, ou de iniciar um projeto missionário, treinar e enviar missionários, mas alguém diz, a gente não tem dinheiro para fazer esse templo, esse pastor está doido, essa igreja não tem dinheiro para mandar missionário para fora do país e sustentar, não tem condição. Mas quando a igreja entra num projeto, toda vez, ou de construção, ou um projeto missionário, o dinheiro aparece, o povo fica mais animado, a igreja cresce, está entendendo? Deus batiza com o Espírito Santo, há todo um mover que a gente, meu Deus, foi só começar a construção, foi só começar um projeto missionário, o que aconteceu? Estão fazendo aquilo que Deus gosta, porque a coisa que Deus mais gosta é que a gente ganhe alma para Jesus, e ao ganhar essas almas a gente precisa cuidar, e para cuidar a gente também precisa congregar, e congregar a gente precisa de um templo, e aí a gente constrói o templo, e coloca lá dentro as pessoas, na escola dominical, no culto, nos cultos de oração, nos cultos de doutrina, entendeu? Fazendo a obra de Deus, todos juntos, se confraternizando. Deus gosta disso. Então, quando o povo de Deus, toda vez que se envolve num projeto, como foi no tempo de Ageu e Esdras, há um avivamento. Porque Deus vê a união do povo num projeto. E o Salmo 103 já diz, onde há união, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. O que é avivamento? É colocar mais vida. É trazer mais vida onde a vida já está se extinguindo. Onde já está apagando a chama. Aí, aviva. Avivar também significa trazer a vida a quem já morreu. Tem esse significado? Tem. Trazer vida a quem já morreu. Mas a igreja não morreu. Os crentes estão aí. Mas talvez os crentes estão quase mortos, precisando de ser avivados. E Deus não quer que isso aconteça. Em Isaías 42:3 diz que o Senhor, o servo do Senhor, falando profeticamente sobre Jesus, ele é aquele que não vai terminar de apagar o pavio que está só fumegando, está fiozinho de fumaça subindo do pavio, mas ele vai lá soprar com o seu Espírito Santo e fazer essa chama acender de novo. Então tem jeito. Se você que está me assistindo nesse momento, ouvindo a minha voz, é esse tipo de crente que já não tem mais ânimo, já não tem mais alegria de congregar, de fazer a obra de Deus, está pensando em desistir de tudo, você está só um paviozinho fumegando, se anime, se arrependa dos seus maus caminhos, peça a Deus de novo a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Peça a Deus o avivamento. E Ele é o maior interessado em que você acenda essa chama de novo. E Ele não vai deixar esse paviozinho que fumega se apagar, mas vai acender, vai produzir brilho e calor e vai fazer a diferença na obra de Deus. Sejamos avivados, porque sem avivamento nós não conseguiremos cumprir o ID de Jesus. Precisamos estar avivados para fazer a obra do Senhor e lutar contra as hostes infernais da maldade nas regiões celestiais. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Curta, compartilhe esse vídeo, espalhe para outras pessoas, alunos, professores de escola dominical. E a gente se vê no próximo Subsídio, se Deus quiser. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.